Então, hoje, hoje eu pensei de começar o nosso encontro com um texto de Chirorobindo que tem a ver com a linguagem do futuro. E eu me senti muito atraída por esse texto, que é de um livro que se chama a Poesia Futura, e faz parte dos escritos de Chirorobindo no começo do século passado. Foi escrito entre 1917 e 1920, e esse capítulo é um capítulo curto que nós vamos ler daqui a pouco. Me chamou a atenção justamente essa coisa da linguagem, porque nós estamos aqui falando, estamos lendo, refletindo sobre a vida divina. Então me veio essa pergunta, né? Como será a linguagem quando a vida será divina? E é uma pergunta, de um certo modo, que Arjuna faz a Krishna, né? Durante o Bhagavad Gita, durante o diálogo. Ele pergunta como reconhecer, né, o avatar, como ele fala, como ele anda, como é que ele é, finalmente. E, então, assim, nossa linguagem atual, quer dizer, a linguagem humana hoje é muito, muito pobre, né? Muito, quer dizer, a linguagem se perdeu muito, faz parte, né, dessa decadência de tudo, né, que nós vivemos. Então, a linguagem se banalizou, se vulgarizou, e a palavra mesmo, quer dizer, a própria palavra, a força da palavra, perdeu completamente mesmo em tempos mais recentes, né, se nós pensamos no tempo não sei, dos meus pais, do meu avô, sei lá, quando as pessoas diziam a palavra de honra, né, quer dizer, você pode confiar na minha palavra, quer dizer, a palavra tinha um poder, a palavra tinha uma força, tinha um significado. Então, hoje em dia é uma coisa que nem se pensa mais. As gerações hoje, eu acho que eles nem sabem que isso existiu alguma vez. E, então, isso é uma coisa que, nesse texto de Aurobindo, nós vamos ver, porque ele fala da poesia. E da beleza dessa linguagem, né, que nós poderíamos, porque ele fala não só da linguagem, digamos, falada ou escrita, a linguagem como poesia, mas ele fala, em certos capítulos, também da arte em geral, a música, o teatro, ele fala de diferentes tipos de arte, e como isso se manifestaria no mundo futuro. E assim, só para compartilhar, assim, mais pessoalmente, eu me lembro que a primeira vez que nós montamos aqui um trabalho com Savitri, sobre os textos de Savitri, no Jardim do Matrimandi, a primeira vez que nós fizemos, no final, houve assim, um grande silêncio, né? Quer dizer, o poder de Savitri. E depois um amigo veio na minha direção e me disse: nós temos que fazer isso ao menos uma vez por ano, para que a gente se habitue com essa linguagem. Então, eu achei isso muito bonito, né? Então, foi uma das coisas assim que me ficou, essa coisa da linguagem, se habituar a uma linguagem que é outra. E eu penso também nesse sentido, quando a gente lê o Aurobindo, mesmo traduzido, quando a gente se aproxima do trabalho de Aurobindo, como é tão perfeitamente bem escrito. Mesmo se nossas traduções permanecem muito longe do original, mas como elas são, quer dizer, não tem é o poder da expressão, é o poder da palavra, é o poder da linguagem. Então, eu acho que isso, voltando assim à vida divina, quando um dia a vida será divina, eu acredito que a linguagem será assim belíssima,
né? E podemos talvez nos referir mesmo aos tempos antigos, né? O tempo dos Vedas, ou mesmo temos, por exemplo, dos gregos, se a gente vê, por exemplo, o diálogo de Platão, assim, como havia essa beleza, ou os escritos, as tragédias, como a linguagem era bonita, né? Como se escrevia bem, né? Como a palavra tinha uma força, e que hoje absolutamente não tem. Então, vamos ler um pouco vamos ler essa passagem desse livro, e vamos, assim, tentar conversar um pouco sobre isso, tá? A coisa única de que o homem tem a visão quando ultrapassa o intelecto é o espírito. E, por conseguinte, o intelecto desenvolvido da espécie humana, se quiser ainda progredir, deve agora abrir-se a uma espiritualidade que tenha a visão e a compreensão das coisas, diferente da religiosidade, antes obscura, do passado, que pertencia aos níveis inferiores da vida e das emoções, e teve seus limites quebrados e sua estreiteza condenada pela luz livre do pensamento intelectual. Este será, antes, um conhecimento de si e conhecimento de Deus, e um conhecimento do mundo iluminados, e transmutados nessa luz mais vasta, espiritualizarão a inteira visão e o motivo de nossa existência. Então, eu acho que é claro, né? Quer dizer, como nós já vimos esses níveis, né, de consciência da mente, que vai diversos níveis. Então, quando ultrapassa o nível do intelecto, então o que nos aguarda, o que nos espera, é o espírito. Então, a gente deve se abrir agora a essa espiritualidade que tem a visão e a compreensão das coisas, que já é diferente, essa espiritualidade não é mais a mesma, como ele diz aqui, né? Dessa religiosidade do passado. Porque estávamos naquele nível, um nível de emoções, um nível de interiores mais simples. Então, esses limites foram rompidos, porque agora estamos no nível, digamos, o pensamento intelectual, mas no seu nível o mais evoluído, o mais elevado. Então, este conhecimento será um conhecimento de si, um autoconhecimento, e o conhecimento de Deus, e o conhecimento do mundo, que são iluminados. Então, isso como será transmutado nessa luz mais vasta, esses conhecimentos espiritualizarão a inteira visão e o motivo de nossa existência. Henrique, você pode aumentar um pouquinho? Não? Estou como óculos. Esse é um desenvolvimento ao qual o intelectualismo consumado pode abrir-se e, ultrapassando-se, encontrar sua plena realização. A alternativa a isso seria um contínuo entoar de mudanças nos rodopios do círculo intelectual, que não levaria a lugar nenhum. Ou então, um colapso. Uma queda nos níveis inferiores, que poderia levar a civilização humana a uma nova barbárie corrupta e intelectualizada. Essa é uma catástrofe que já aconteceu antes na história do mundo, aparentemente devido a eventos e causas externas. Mas, em essência, aconteceu por uma incapacidade do intelecto humano de encontrar um modo de sair de si mesmo, de sair da fórmula vital, em que seus esforços e seus questionamentos
podem só se exaurir e exaurir a vida. Então, mais uma vez, Cherubino nos coloca nessa, eu diria uma encruzilhada quase, né? Como, então, nós se ultrapassamos isso, encontramos essa plena realização, ou uma alternativa seria continuar, que é muito que nós vemos agora, né? Quer dizer, cada dia sai um pensamento novo, um livro novo, ideia, quer dizer, novo maneira de dizer, né? Como que coisas que se repetem de uma outra maneira, que vestem uma outra roupa, mas que estão sempre nos rodopios do círculo intelectual e que não leva a lugar nenhum. Ou, então, a outra opção seria um colapso, uma queda nos níveis inferiores, que poderia levar a civilização humana a uma nova barbárie corrupta e intelectualizada. De um certo modo, essa barbárie a gente vê, né? Quer dizer, essa barbárie a gente pode sentir, né? Aí no nosso cotidiano, né? Assim como a sociedade humana está vivendo dessa enorme dualidade, né? Quer dizer, um lado que é muito justamente corrupto e por outro lado essa aspiração humana de elevar-se, né? De buscar uma outra coisa. Então essa dualidade está mais que nunca visível na nossa sociedade, né? Mas essa catástrofe, digamos, esse colapso já aconteceu na história do mundo. Cherubino nos alerta sempre, em várias ocasiões, inclusive na vida divina mesmo, ele apresenta esse quadro, esse colapso, que pode acontecer. Então, já aconteceu antes na história do mundo, aparentemente devido a eventos e causas externas, mas, em essência, aconteceu por uma incapacidade do intelecto humano de encontrar um modo de sair de si mesmo, de sair dessa fórmula vital, em que seus esforços e seus questionamentos não vão a nada, só fazem exaurir a si mesmos e a vida. Então, para entrar na iluminação plena do Espírito e encontrar um meio aclarado de aplicar a mente, a vida e a ação, esse princípio espiritual salvador. Isso tem a ver com o parágrafo de antes. A possibilidade de uma tal catástrofe não está de nenhum modo ausente da situação humana atual. Então, Cherubino escreveu isso, como nós vimos antes, entre 1917 e 1920. Então, ele fala da situação humana atual. Por um lado, a tensão do intelecto, que chegou aos limites de sua elasticidade, provocou um movimento de recuo, uma necessidade desenfreada de experiências vitais, emocionais e sensoriais, e uma desordem mórbida na economia da natureza. Isso é que nós vemos, quer dizer, é como se essa intelectualidade, de certo modo, vazia, chegou a um extremo, como que a mente, né, chegou a um extremo. E isso provocou um movimento não da energia vital. Quer dizer, o vital, então, como que recuou e começou a ter as suas reivindicações. Então, uma necessidade desenfreada de experiências vitais, emocionais, sensoriais, e uma desordem mórbida na economia da natureza. É o que nós estamos vendo, né? Esse colapso da natureza, a relação do homem com a natureza, da humanidade com si mesma, enfim, é o que nós estamos vendo. Por outro lado, apresentam-se, talvez como consequência, perturbações do sistema terrestre que ameaçam romper o molde da civilização. E o problema que se põe para a humanidade é saber se um molde novo e maior poderá ser criado,
ou se um colapso e uma decadência vão acontecer e será preciso recomeçar o ciclo. Então, nós estamos diante disso agora mesmo, né? Perturbações do sistema terrestre que ameaçam romper o molde da civilização. Então, o problema que se põe para a humanidade é saber se um molde novo e maior poderá ser criado, ou se um colapso e uma decadência vão acontecer e será preciso recomeçar o ciclo. Nessa crise, a esperança da espécie encontra-se na fidelidade de seu intelecto, às mais vastas percepções que ele tem agora do self maior da humanidade, na conversão de sua vontade, que começará a criar novas formas liberadoras do pensamento, novas formas de arte e de empenho social que surgirão daquelas percepções, e na elevação da mente intelectual ao plano da consciência espiritual intuitiva, supraintelectual, que somente ela poderá fornecer a base de uma vida espiritualizada da espécie e possibilitar a realização de suas potencialidades mais divinas. Então, Sri Aurobindo é sempre tão maravilhoso, né? Porque sempre tem essa resposta. Né? Assim, ele nunca nos deixa no colapso. Ele nunca nos deixa colapsados. Né? Então, ele sempre nos traz de volta a esperança e a confiança. Então, nessa crise, a esperança da espécie encontra-se na fidelidade de seu intelecto. O intelecto tem uma fidelidade, de certo modo, a buscar a coisa maior, mais vasta, um pouco mais além, que tem essa certa, não é nem curiosidade, mas com esse impulso a descobrir mais, a ir mais adiante. Isso é uma coisa muito típica do intelecto, do verdadeiro intelecto. Então, assim, a esperança nossa como espécie é isso, né? Então, essa percepção que se tem do self maior da humanidade. A humanidade não é só isso, a humanidade tem uma coisa que é maior. Então, na conversão de sua vontade, essa vontade que agora, digamos, tem sido durante esse último século, tanto, completamente submissa ao vital. Então, essa vontade se converter em outra coisa. Então, isso começará a criar novas formas liberadoras do pensamento, novas formas de arte e de empenho social que surgirão daquelas percepções e na elevação da mente intelectual ao plano da consciência espiritual intuitiva, que é como o primeiro plano, e depois disso, supraintelectual. Então, somente isso, somente ela, poderá fornecer a base de uma vida espiritualizada da espécie e possibilitar a realização de suas potencialidades mais divinas. Então, o que seria essa espiritualidade? Né? Então, o sentido da espiritualidade é uma vida interior nova e mais vasta, fundada na consciência do self espiritual verdadeiro, íntimo, supremamente elevado e vasto do ser humano, uma consciência pela qual ele recebe o todo da existência, como uma manifestação progressiva do self no universo, e sente sua própria vida como um campo de uma possível transformação, na qual seu sentido divino será encontrado,
suas potencialidades serão altamente expandidas. As formas, agora imperfeitas, mudadas em imagens da perfeição divina. Essas possibilidades maiores de seu ser, o homem se esforçará não apenas para vê-las, mas para vivê-las. Então, aqui eu chamo a atenção mais uma vez, né, essa visão de Sri Aurobindo, que não é só ter a experiência espiritual, digamos, né, de ter visões, mas justamente trazer essas visões e vivê-las. Não só vê-las, mas vivê-las. Trazer para o vivido, trazer para a experiência prática da vida, né, espiritualizar a vida. Eu acho que nesse sentido é isso que ele diz, né? E essa consciência de seu verdadeiro self e espírito trará com ela a consciência também da unidade entre o indivíduo e a espécie, e a unidade harmoniosa entre a vida do ser humano, o espírito na natureza e o espírito do universo. Então, aqui, uma coisa que me veio, assim, quando eu li esse texto e comecei a traduzir, foi esse contraste, né, que a gente vive entre esse plano que Sri Aurobindo nos convida a participar e o plano da vida real, essa batalha cotidiana que nós temos, né? Enfrentando tudo que a gente tem que, não só em nós mesmos, como na sociedade, em torno, é difícil, né? Quer dizer, é como... Então, o que me veio, assim, é como se nós... Então, aí essa frase maravilhosa, Sri Aurobindo, nós que pertencemos ao dia de amanhã, então, nós que pertencemos ao dia de amanhã, não podemos esquecer isso. É como que algo em nós tem que se posicionar nesse nível, né? Como se a gente tivesse... Eu imagino que muitos de nós tentamos, né, isso, mas eu gostaria assim, de como que enfatizar mais isso, né, de sentir que há sempre esse ser que está localizado nesse plano, né? Então, ter essa confiança que esse plano existe, que nós, algo em nós está nesse plano e pertence a esse plano. Então, eu tenho a impressão que isso é uma maneira de trazer isso, né, também para a nossa realidade e nos tornar, cada um de nós, um elemento dessa mudança, né? Quer dizer, eu acho que já acontece, de certo modo, cada um de nós no seu âmbito. Eu imagino que há uma coisa que passa, uma experiência, um trabalho, há uma coisa que passa, né? Mas isso é como que esse pequeno sol que cada um de nós representa, eu acho que isso tem que alimentar, não tem que esquecer isso. Então, quando eu leio isso aqui, que eu chamo de o sentido da espiritualidade, é uma vida interior nova e mais vasta, fundada na consciência do self espiritual verdadeiro, íntimo, supremamente elevado e vasto do ser humano. Isso é nosso, isso faz parte do ser humano, faz parte da humanidade. Então, é como que algo em nós teria que se, vou dizer uma palavra assim meio, teria que se apropriar desse espaço que é nosso. E o nosso espaço não é só esse físico da vida cotidiana, mas esse espaço novo, mais vasto, fundamentado na consciência do céu, isso também é nosso. Se a gente pudesse, eu diria, ficar lá, conectado com esse espaço. Então, aqui é muito bonito esse final, né? Porque essa consciência de seu verdadeiro self e espírito trará com ela a consciência também da unidade entre o indivíduo e a espécie, e a unidade harmoniosa entre a vida do ser humano, o espírito na natureza e o espírito do universo.
que é justamente o que falta hoje, né? Essa harmonia, essa consciência, essa presença. Então, aí vem uma proposta dele, né? A voz de uma poesia nova, mais profunda e intuitiva. Pode ser uma ajuda poderosa para essa mudança necessária de visão e de aspiração. Porque aquilo que o pensamento compreende de modo mais ou menos abstrato, ela pode tornar vivo para a imaginação por meio da palavra. E uma coisa de beleza, deleite e inspiração acolhida pela alma. Essa poesia falará de coisas novas e de coisas antigas de maneira nova e com uma nova voz. Não pela exclusão ou diminuição de suas províncias, mas por uma suprema elevação, um grande contato interior, uma ampliação e vastidão por toda parte, uma visão das coisas mais profunda e, portanto, uma modificada visão do mundo, da vida e das possibilidades ainda não reveladas da experiência da alma. Então, é um convite para que nós nos tornemos todos poetas. Podemos todos nos tornar poetas. E justamente isso é muito incrível o que ele diz, né? Aquilo que o pensamento compreende de modo mais ou menos abstrato, digamos, a voz da poesia pode tornar vivo para a imaginação por meio da palavra. E se tornar justamente uma coisa de beleza, deleite e inspiração acolhida pela alma. Então, essa poesia falará de coisas novas e de coisas antigas, mas de maneira nova e com uma nova voz. Não pela exclusão ou diminuição de suas províncias, mas por uma suprema elevação, um grande contato interior, uma ampliação e vastidão por toda parte, uma visão das coisas mais profunda e, portanto, uma modificada visão do mundo, da vida e das possibilidades ainda não reveladas da experiência da alma. Então, essa poesia, ela nos fará renovar o sentido do eterno, a presença do divino, que por um período nos foi confiscada de maneira estreita e singular, por um intelecto demasiado fixo no mundo exterior e físico. Então, é interessante como ele coloca isso aqui, né? Então, essa poesia nos fará renovar o sentido do eterno, a presença do divino, que por um período nos foi confiscada. Né? Quer dizer, esse materialismo que penetrou na sociedade, essa negação, né? De maneira estreita e singular, por um intelecto demasiado fixo no mundo exterior e físico. Quer dizer, a nossa ciência, né? Tudo isso que é esse mundo mental que foi construído e que negou tudo que foi a espiritualidade. Mas ela não falará dessas coisas nos tons fracos e convencionais da religião tradicional, mas enquanto voz da experiência intuitiva e do ritmo e do canto da revelação de uma eterna presença. Então, essa poesia falará disso. Será a voz da experiência intuitiva e do ritmo
do canto, da revelação de uma eterna presença. A voz do poeta nos revelará, pela palavra rítmica inspirada, o Deus que é o self de todas as coisas e de todos os seres, a vida do universo, a divindade no ser humano. O poeta expressará toda a emoção e todo o deleite do empenho da alma humana para descobrir o toque e a alegria dessa divindade dentro dela. Pois nela o homem sente vibrar as fontes poderosas de seu ser, de sua vida e de seus esforços. Nela, ele sente que alcança sua plenitude e se torna um com toda a experiência cósmica e com a natureza e com todas as criaturas. Na poesia e na arte maiores, deverá sempre haver algo da calma do impessoal, baseando e elevando o esforço e a luta da personalidade, algo da vastidão do universal, a liberar e harmonizar as perturbadoras concentrações da existência individual, algo do sentido do transcendente, a elevar os poderes inferiores, ignorantes e incertos da vida, em direção a uma força e uma luz maiores, a uma maior Ananda. E quando a arte e a poesia puderem expressar o sentido completo dessas coisas, elas se tornarão as maiores fontes de força, supremas construtoras da alma do ser humano e estabelecerão na grandeza de seu próprio céu e espírito mais vastos. É interessante, eu fico pensando se eu acho que muitas pessoas, muitos de nós, têm certos tipos de experiência, por exemplo, através do sonho, através de uma meditação, ou de uma maneira muito direta. E, e por que não poderia tentar pôr isso em uma linguagem poética? Cada vez que tivesse assim, porque é o que ele fala aqui, é uma coisa assim, dessa inteligência intuitiva, essa coisa que percebe, né? Como um exercício para cada um de nós. Não quando a gente tivesse um caderninho, como criança, né? Quando é jovem, que tem um caderninho, não sei como é isso hoje, mas na época a gente tinha um caderninho assim, secreto, né? Para contar os segredos assim, para nós mesmos. Como se tivesse assim, um caderninho onde a gente pudesse tentar explorar essa linguagem. Né? No momento que você tiver um sonho bonito, ou mesmo uma experiência bonita com a natureza, ou interior, alguma coisa, tentar pôr isso em uma linguagem, digamos, poética, como um exercício de, de linguagem, como é que isso pode justamente educar, né, o pensamento, as emoções. Não sei, isso me vem muito quando eu li esse texto, né, essa necessidade da gente ir descobrindo instrumentos, ir descobrindo maneiras de nos aproximar desses planos mais sutis. Né? E aqui o Cherubino, quando fala da poesia, da arte, da beleza, e ele cita nesse livro, ele fala muito de certos poetas na relação com a natureza, ele vai dizer aqui adiante, e, e tem vários poetas, né? Mas então ele vai falar ainda que mesmo essa relação, que isso ainda vai desabrochar ainda mais. Né?
E essa poesia trará com ela uma nova profundidade nas relações íntimas da alma com a natureza. A primeira poesia da natureza nos deu apenas o deleite das formas dos objetos e da beleza do ambiente do mundo natural que circunda a vida humana. Mas não encontramos aí essa comunhão interior entre o homem e a Mãe Universal. Mais tarde, um outro tom introduziu mais das sutilezas da alma vital do mundo natural e produziu uma resposta em nós das sensações e emoções comoventes do espírito de vida, que fez nascer um sentimento intelectual e estético pelas coisas mais delicadas e sutis, como Peladras, e, na poesia de Wordsworth, Byron, Keats e Shelley, algo de mais profundo. Ele cita muito esses poetas, nas cartas também, e nesse livro de poesia, ele cita muito eles. Eu imagino que deve haver boas traduções em português desses poetas. Uma tentativa de comunhão com uma presença universal da natureza e um vívido princípio de paz, de luz e de amor, ou de poder universal, de deleite e de beleza conscientes. Uma poesia que verá, de maneira ainda mais profunda e mais íntima, e integrará essas coisas em uma visão e um sentido ampliado da natureza, e nos fará perceber o próprio self, a própria alma e o ser consciente da natureza, suas sugestões e significados psíquicos mais profundos, o espírito nela e a intuição de tudo o que ela mantém escondido em suas formas e sob seus véus, e que revelará cada vez mais a alma que se unir a esse espírito. A mente humana do futuro, mais intuitiva, liberada de suas atuais simpatias, limitadas unicamente ao toque do self em todos os seres, sentirá, como nunca antes, sua unidade. Eu acho essa passagem aqui, esse trecho, assim, tão bonito. Então, assim, essa poesia vai ver. Eu imagino que ele faz uma referência, esse ver, né, verá, aos rishis, né, que tinham a visão. Eles tinham a visão e manifestavam essa visão. Então, é uma poesia que verá de maneira ainda mais profunda e mais íntima. E integrará isso que ele viu, essa visão, em um sentido ampliado da natureza. E nos fará perceber o próprio self, a própria alma e o ser consciente da natureza. Então, tudo isso é ligado à natureza, suas sugestões, significados psíquicos mais profundos, o espírito nela e a intuição de tudo o que ela mantém escondido em suas formas e sob seus véus, e que revelará cada vez mais a alma que se unir a esse espírito. Isso eu acho isso belíssimo. Uma unidade com essa outra consciência na natureza, e ouvirá a voz em que se revela tudo que para nós é mudez. A alma e a vida de coisas que agora parecem inertes e sem vida. A alma e a vida do mundo animal. A alma e a vida de coisas que agora crescem em silêncio e estão encerradas, absorvidas no sonho de sua própria existência semiconsciente. Então, essa verdadeira unidade nossa vai descobrir isso tudo.
Essa poesia abrir-se-á não apenas ao ser humano e à natureza terrestre, e os interpretará, pois uma poesia interessada só nisso exclui vastos campos de própria experiência, mas essa poesia se abrirá a outros domínios do nosso espírito. Ela nos dará a chave dos mundos da supranatureza e nos deixará mover entre seres e cenas, imagens e influências e presenças dos reinos do psíquico que estão próximos de nós, ou trás de seus véus de sombra ou de luz. Então, realmente, essa descoberta dessa linguagem, porque essa descoberta dessa linguagem vem com a elevação da consciência, então nós vamos ter a chave dos mundos, não só da natureza, como nós, hoje essa natureza, mas também da supranatureza. Então nos deixará mover entre seres e cenas, imagens, influências e presenças dos reinos do psíquico, que estão próximos de nós, mas que estão velados, né? Atrás de seus véus de sombra ou de luz. E ela não terá receio de entrar nessas vastas esferas do céu, em outros estados universais, onde se encontram os poderes que se mantêm por trás de nossa vida e nos espaços eternos da alma. Para isso, ela não recorrerá apenas a um símbolo do humano engrandecido e magnificado, como os antigos poetas representavam os deuses, ou em nuances de encanto romântico, nem a luz longínqua de um místico além, mas com o tom direto, íntimo e real, que surge da visão e do sentimento profundos, que faz dessas coisas uma parte de nossa experiência divina. Quer dizer, isso não será mais símbolo, essa poesia, essa linguagem não será mais baseada em símbolos, como os poetas antigos, né, que tudo era muito simbólico, mas será justamente, terá esse tom direto, íntimo, real, porque é o vivido, é a experiência. Então, isso surge da visão e do sentimento profundos e faz dessas coisas uma parte da nossa experiência divina. Então, eu espero que esse texto nos, nos ajude, né, nos alimente assim nessa nossa certeza, nessa nossa busca, nessa nossa confiança. E que nos deixa realmente ligados nisso, né? Nessa possibilidade, de que é possível, né? De que é possível, para cada um de nós é possível. Mas, como eu falei no início, isso é muito assim como ligado é muito ligado a uma possível vida divina, né, sobre a Terra, quando a vida será, como dizer, quando a vida vai se tornando, né, gradualmente mais e mais divina. Então, essas mudanças, essas percepções, essas experiências, né, vão se tornando, eu creio, cada vez mais concretas, né, para todos nós. Então, assim, voltando ao nosso
porque nós temos trabalhado um pouco nos últimos nossos encontros sobre a origem do remédio, né, do mal, tudo isso. Eu lembro que eu tinha sugerido assim, a quem pudesse ou quisesse, de ler todo o capítulo, como assim, para entrar, né, no tema e refletir e poder. Então, seguindo isso, eu gostaria que, antes da gente começar a ler alguma coisa, ou eu gostaria de concluir hoje o capítulo, vamos ver se a gente consegue. Eu gostaria de saber se alguém, a partir dessas conversas que nós tivemos, e se alguém leu o capítulo e tal, se haveria alguma pergunta. Então, nós podemos começar, talvez, com uma pergunta. Vamos inverter a ordem das coisas e podemos, talvez, começar com uma pergunta. Olha, perguntar é uma coisa muito interessante, viu? Assim, quando a gente perguntar faz parte da. Então, nós falamos tantas coisas sobre, né, sobre esse capítulo. É um capítulo longo, um capítulo de uma certa complexidade, um pouco desafiador, porque nos coloca, né, face a face com certas, não diria, certos esclarecimentos, né, das coisas. Inclusive, houve aquele texto da mãe, aquela história para crianças, né, que nós também apresentamos aqui como uma ajuda na compreensão. Então, acho que a partir disso tudo, será que não tem uma pergunta? Não, parece que não tem pergunta. Bom, agora vocês continuem a pensar, porque no final, ao menos uma pergunta eu gostaria de ter. Viu? Ao menos no final, alguma pergunta vai ter que aparecer sobre esse tema. Então, Ariamane, oi. existe uma colocação, de certa forma, uma pergunta feita pela Maria do Carmo no chat. Veja se você Ah, consegue. ah, eu diria assim, se o erro é necessário na evolução, né? Eu acho que primeiro o que o Cherubino diz, eu acho que nós lemos aqui também. O erro é necessário. Quer dizer, se a gente não pode aceitar o erro, é como se o erro faz parte do progresso, de certo modo. Quando você faz uma experiência, você sempre tem que estar aberto ao erro. Porque a experiência, a gente, né, quer dizer, é uma experiência que pode dar certo ou pode não dar certo. E então, na vida, eu acho que a gente está muito diante disso, né? Mas é só como a gente olha isso. Você pode olhar isso como uma coisa que deu errado, ou uma coisa que é um aprendizado. Imagina que é como uma receita de bolo. Quer dizer, você errou um elemento do bolo, a primeira vez que você fez aquele bolo, e o bolo não deu certo. Então, você aprendeu com aquele erro que a próxima vez vai ser melhor. E na vida, pode ser também a mesma coisa. Quer dizer, eu acho que
Em termos de experiência de crescimento, o erro, enquanto nós estamos aqui nesse domínio, né, a mente está nesse plano, o erro é inevitável, porque a mente, primeiro, a mente mesmo não tem acesso a um conhecimento global, total, intuitivo. A mente não tem. Então, a mente é submetida a erros e aprende com erros, digamos, né? Então, assim, qual foi... Isso, o erro. Então, tem, assim, o problema da dor, do sofrimento. Tem o problema da dor física, né? Que a dor física é uma coisa muito dura de aceitar, né? Quer dizer, o problema do físico e a coisa do sistema nervoso em relação à dor. Então, de um lado, que é um mecanismo da natureza para nos prevenir, quer dizer, a dor é o resultado, é um aviso de alguma coisa que não deu certo, né? Então, a dor física tem sempre isso, quer dizer, é um efeito, não é uma coisa em si, né? Então, como que é um mecanismo da natureza para indicar alguma coisa, né? E isso num plano bem físico. Aí, se a gente vai bem longe, aí você tem casos onde essa dor física pode ser ultrapassada. Então, tem pessoas que estudam, que tentam isso. Você tem casos dos grandes ascetas, ou realmente como que até mesmo provocavam uma dor para ir além da dor, né? Mas Rubino alerta muito sobre isso também, que não procurar a dor pela dor. Isso é uma perversão, de certo modo, da espiritualidade. Mas só mostra que é possível. Por exemplo, em casos extremos situações extremas de perigo, ou para salvar alguém, ou para salvar a si mesmo, você pode passar por situações terríveis assim e esquecer o sofrimento físico. Então, existe a possibilidade, só que a gente não tem domínio sobre ela. Para você ter esse domínio, tem que se fazer assim, os grandes ascetas faziam, os faquires, e que finalmente não vale a pena. O que vale a pena é se a gente consegue fazer isso a partir do interior de si, quando a dor acontece. Porque, de fato, por exemplo, se você queima ou põe o dedo perto do fogo, é um aviso, está quente, não vai perto, queima. Mas se por acaso queimou, quer dizer, é um contato que ainda é desarmonioso. É o contato do físico com o fogo. Então, é uma desarmonia. E talvez, justamente, no futuro, numa transformação, esse contato se transforma. Quer dizer, a matéria será diferente. Então, isso a gente não sabe. E uma outra coisa interessante com relação à dor, seja a dor física, ou seja a dor, digamos, moral, a dor mais sutil, é o fato que a dor nos põe em relação conosco mesmo. Quando você tem uma dor, seja uma dor moral, uma dor emocional, uma dor física, você nada mais conta. Você não tem tempo de olhar o outro, de ficar fazendo coisa, ou de tomar sorvete, que você está na sua dor. Então, você está dentro de você. Então, isso é uma maneira, assim, extrema de nos conduzir a nós mesmos. É muito denso, é muito intenso, mas você não consegue sair de você mesmo. E muitas vezes isso conduz a uma descoberta de si, a uma transcendência de si, a uma percepção mais vasta. Quer dizer, a dor, né, nesse sentido, pode ter também um grande valor no caminho.
Porque uma vida fácil, digamos, tem uma expressão que a mãe usa quando ela descreve essa vida extremamente superficial, essa alegria, digamos, oba-oba, esse tipo de... Ela diz algo como... É quase como se... Quando desvanece, é como que o ser vaporiza, vira vapor, quase. Porque a gente esquece. Então, tem esses dois extremos, quer dizer, a dor nos conduz a nós mesmos, que aí não tem onde ir, você fica com você mesmo, e aí você está só. Você pode ter amigos, ter família, tudo que você quiser, mas na sua dor, é com você. E você pode ter esse outro extremo, onde justamente o ser se vaporiza, como diz a mãe, vira vapor. Né? Então, nesse sentido, nós estamos ainda nesse nível, né, de que o ser humano ainda precisa. Quer dizer, a gente nem tem escolha, porque enquanto estivermos nessa manifestação, nessa encarnação, nesse nível, nós estamos realmente sujeitos ao eu, à dor, à inconsciência. Estamos porque estamos nesse nível. Bom, então eu pensei que posso tentar resumir de novo. Eu me lembro que eu tomei notas assim, então talvez eu vou... Eu vou ler aqui um pequeno trecho que eu encontrei. Tem mais algumas perguntas, Ariamani. Hum? Tem mais algumas perguntas no chat. A primeira pergunta é o que podemos fazer com a mente. É, eu gostaria de inverter a pergunta. Como é que a gente sabe que a intuição, que é uma intuição, e que vem da alma? E a pergunta foi essa, né? Como é que a gente pode impedir que a mente intervenha, né? A mente teimosa que não quer seguir a intuição da alma. Então, eu diria assim, como é que sabe que é uma intuição? Como é que sabe que vem da alma? Quer dizer, se o indivíduo tem já essa certeza, está já nesse plano dessa intuição, nesse contato com a alma, eu acho que ele teria já controle sobre a mente. Controle, já poderia ter uma influência sobre a mente. A minha impressão, posso estar enganada, é que que não é ainda puro. Quer dizer, a intuição ainda não está purificada, é ainda misturada. Quer dizer, não é a intuição, mas, digamos, a análise, né, da intuição, a leitura da intuição ainda não é pura. E a origem também pode não ser pura.
E por isso a mente ainda insiste, e a mente ainda tem a força. E no momento que essa intuição é clara, e que esse contato com a alma é claro, eu acho que a mente, quer dizer, a vontade da pessoa pode controlar a mente. Isso, com certeza. Como é a resposta que eu tenho a essa, não tem outra. E uma outra pergunta que tem aí, eu não entendi nada, não sei o que é isso. O erro projetado como mundo não seria uma lição audiovisual para que você aprendesse? Não sei o que é. Se alguém puder me explicar, eu não entendi. A menor ideia o que é isso, o que quer dizer, o que é essa pergunta. Henrique, libera o microfone do Gustavo. Os microfones estão liberados. Eu falo no sentido do erro projetado como mídia, o que a gente vê na mídia. Oh, Não seria um erro projetado? Isso envolve toda uma cultura egóica, né? eu não sei se a gente pode chamar isso de erro. Eu acho que isso que acontece é uma enorme falsidade. E erro não é falsidade, o erro é outra coisa. Quer dizer, a falsidade é uma coisa mais... Eu diria que, no caso, é uma falsidade, eu diria até deliberada. Então, eu vou voltar aqui para a nossa... Então, se nós não lembrarmos, assim, voltando ao nosso capítulo, se nós lembrarmos ainda da história que a mãe conta, né, as quatro forças, né, que encarnaram. Então, aqui, nós temos que diz, essa divina consciência, ela é basicamente, essencialmente, única. E ela tem 4 atributos. São princípios. Então, eles se desenvolvem. Então, aparecem como 4 aspectos, que seriam luz, força, deleite e conhecimento. São variações, né? E, digamos que no seu estado superior, no seu estado mais alto, onde isso é indivisível, é indivisível, eles são realmente e não podem ser separados. Mas como nós vimos na história da mãe, no momento que é necessária a descida para, digamos, iniciar esse processo da manifestação, então isso se transforma. Porque a multiplicidade, para ter essa multiplicidade... A página. Não é ainda da vida divina, não. É outra coisa. Então, essa multiplicidade necessita liberdade. Eu estou retomando a história da mãe com outras palavras, né? Quer dizer, essa liberdade, essa multiplicidade para se manifestar, ela necessita essa enorme liberdade. Então, por isso que aconteceu essa inversão das coisas, das energias, né? Nós vimos isso. Mas então, assim,
Nessa criação, onde foi criado esse inconsciente, com essa perversão da origem das 4 forças evolutivas, que se tornaram os azuras, né, as forças, foi quando a Mãe Divina se encarnou, não se encarnou, mas como se diz, se evoluiu. Então, ela ouviu como que um apelo, então ela se desceu no inconsciente. E a partir desse inconsciente se criou o primeiro elemento, digamos, que seria matéria, quer dizer, a matéria viva. E essa matéria viva, de certo modo, é como se fosse o espírito, né, que nos mostra que essa matéria é também o espírito. É como se fosse a primeira manifestação do espírito, quer dizer, essa forma física. Quer dizer, a matéria também é o espírito. Então, a partir dessa evolução, a partir desse conflito dessas forças, começou a emergir essa evolução que nós fazemos parte, né? Então, esse nosso capítulo que nós estamos lendo aqui, eu gostaria de, na página 5, 6, 8, para quem tem um livro, então, na página 5, 6, 8, eu vou pegar esse parágrafo ali, porque nós já falamos de tantas coisas, nós fizemos já um resumo dessas forças, nós já falamos de como essas forças, essas oposições, elas não existem no plano mais elementar, nem no plano superior. Essas oposições existem só no plano universal, no plano da manifestação. Né? Quer dizer, você lembra, assim, falamos muito dessas coisas, assim, já discutimos um pouco sobre isso. Então, aqui eu vou pegar esse capítulo e vamos continuar a partir desse parágrafo, ok? Então, não se pode escapar artificialmente a esse problema que sempre preocupou a humanidade e para o qual ela não encontrou uma solução satisfatória. A árvore do conhecimento do bem e do mal, com seus frutos doces e amargos, está secretamente enraizada na própria natureza da inconsciência, de onde nosso ser emergiu e onde ainda se mantém como em um solo, a base inferior de nossa existência física. Quer dizer, de um modo, nós tivemos essa emergência, esse emergir, mas a base inferior de nossa existência física ainda se mantém na inconsciência. Ela cresceu de modo visível na superfície, em múltiplas ramificações da ignorância, que ainda é a massa principal e a condição primeira de nossa consciência, em sua difícil evolução em direção à consciência suprema e o despertar integral. E nós vimos isso também, quer dizer, é nessa descida e nessa emergência, quer dizer, é onde se criam mundos paralelos, alternativos, e onde essas forças se alimentam e aparecem, e surgem, e têm os seus reinos, têm os seus planos onde elas funcionam, e interferem no plano físico, no plano humano. Então, enquanto houver esse solo, onde mergulham as raízes escondidas, e esse ar alimentador, e esse clima de ignorância, a árvore crescerá e prosperará e produzirá sua floração dupla e seus frutos misturados. Pode-se supor, então, que não pode haver uma solução final até que tenhamos mudado nossa consciência em uma consciência maior.
feito da verdade do self e do espírito, a base de nossa vida, e transformado nossa ignorância em conhecimento superior. Então, até que consigamos fazer isso, todos os outros expedientes serão apenas substitutos ou impasses. Então, uma transformação completa e verdadeira é a única solução. E aqui nós temos, aqui, como o Shirobeni continua, temos a inconsciência e a ignorância. A inconsciência impõe sua obscuridade original em nossa percepção do self e das coisas. A ignorância baseia essa obscuridade em uma consciência imperfeita e dividida. E vivemos nessa obscuridade e nessa divisão. Então, é por causa disso que um conhecimento e uma vontade falsos são possíveis, porque há essa inconsciência e essa ignorância. Sem conhecimento falso, não poderia haver erro nem falsidade. Sem erro ou falsidade em nossas partes dinâmicas, não poderia haver vontade falsa em nossos membros. Sem vontade falsa, não poderia haver ação má ou mal. Enquanto essas causas durarem, os efeitos também persistirão em nossa ação e em nossa natureza. Um controle mental só pode ser um controle, não uma cura. Um ensinamento mental, uma regra e uma norma mentais podem apenas impor uma rotina artificial na qual nossa ação gira de uma maneira mecânica ou com dificuldade e restringe e limita a formação do curso de nossa natureza. Uma mudança total de consciência, uma mudança radical da natureza é o único remédio e a única saída. Porém, visto que a raiz da dificuldade é uma existência dividida, limitada, separativa, essa mudança deve consistir em uma integração, uma cura da consciência dividida em nosso ser. E visto que essa divisão é complexa e multilateral, nenhuma mudança parcial de um único aspecto do ser pode substituir de modo satisfatório a transformação integral. Então, é como nós vemos isso, né? Mesmo se podemos observar em nós mesmos, nós podemos ter um aspecto nosso que é muito mais evoluído, uma mente que é muito clara, que é muito, às vezes mesmo luminosa. Você tem um vital que é completamente não educado, grosseiro, isso acontece. Ou o contrário. Pessoas são muito refinadas, muito sutis, mas que não têm, a mente não é desenvolvida. Então, são diferentes aspectos que, justamente no yoga integral, no trabalho integral do Sri Aurobindo, quer dizer, tudo tem que ser desenvolvido e transformado, né? Então, nossa primeira divisão é esta, criada por nosso ego, e, sobretudo, com mais força e vigor, por nosso ego vital, que nos separa de todos os outros seres por vê-los como não self. E nos ata ao nosso egocentrismo e à lei de uma autoafirmação egoísta. Essa é a primeira separação. É nos erros dessa autoafirmação que a falsidade e o mal emergem primeiro. Aqui vem a resposta, aqui é o Gustavo, né? É separação, né? Quer dizer, assim, é a coisa do... o outro é o outro, né? Quer dizer, não sou eu, é o outro. Então, eu posso fazer mal, eu posso dizer o que quiser, porque não sou eu, é o outro. Então, essa separação, quer dizer, esse é o primeiro erro, é
como eu diria, assim, é terrível, é coisa do ego, né? É nos erros dessa autoafirmação que a falsidade e o mal emergem primeiro. A consciência falsa gera a vontade falsa nas partes do ser, na mente pensante, no coração, na mente vital e no ser sensorial, na própria consciência do corpo. Quer dizer, mesmo o corpo, né, ele pode ter reações a partir dessa falsidade, a partir dessa visão torta, né, das coisas, dessa separação. A vontade falsa gera a ação falsa de todos esses instrumentos. Um erro múltiplo, ramificações abundantes da deturpação do pensamento, da vontade, dos sentidos e dos sentimentos. E não podemos lidar corretamente com os outros, enquanto forem para nós outros. Seres que são estrangeiros para nós, dos quais a consciência interior, a necessidade da alma, mente, coração, vida, corpo, conhecemos pouco ou nada. O pouco de simpatia, conhecimento e boa vontade imperfeitos que a lei, a necessidade e o hábito de associação engendram é demasiado insuficiente para o que é requerido para uma ação verdadeira. Uma mente e um coração mais vastos, uma força de vida mais ampla e generosa, podem contribuir para nos ajudar ou ajudar outros e evitar as piores ofensas. Mas isso também é insuficiente e não prevenirá uma quantidade de perturbações, males e colisões entre o nosso bem privilegiado e o bem dos outros. Essas coisas são muito fortes, né? Porque, de um lado, isso nos é pedido no nosso crescimento, na nossa percepção de tudo. E por outro lado, como agir no mundo como ele é. E você tem esse jogo de forças, onde a impressão que a gente tem é que não se joga mais num plano humano, quase, mas é quase que num plano além do humano, como que as forças, né? E como conciliar esse crescimento e essa visão do outro, né? Como com certo tipo de coisas, né, que a gente vê. Isso é um dos, eu diria, uma das nossas dificuldades, eu diria, na sociedade atual. E eu vou como que abrir um pouco mais aqui, e eu penso, então, no Yoga da Gita, da Bhagavad Gita, onde justamente você tem a unidade, você vê o outro, mas você tem que afrontar isso. E você afronta isso, você faz face a isso dentro dessa unidade. Então, isso eu acho que ele nos é pedido. Isso. Quando eu leio esse Shirobim, né, do outro, eu penso muito nisso, né, como você vê o outro como um reflexo seu, como uma parte sua, porque somos todos esse outro, né, somos todos esse um. Como enfrentar isso? E justamente é isso que é importante, é como crescer para ver o todo, porque só a partir disso é que a gente tem a força e a consciência para se situar, né, nessa sociedade e poder ter uma ação, se é o caso, se é o chamado.
Então, continuamos aqui. Pela própria natureza de nosso ego, de nossa ignorância, nós afirmamos egoisticamente, mesmo quando nos orgulhamos demais de nossa ausência de egoísmo. E em nossa ignorância, mesmo quando nos vangloriamos de nossa compreensão e conhecimento. O altruísmo, tomado como regra de vida, não nos libera. Este é um instrumento potente para uma autoampliação e a correção do ego mais estreito, mas não o abole, o ego, nem o transforma no self verdadeiro. O ego do altruísta é tão poderoso e absorvente quanto o ego do egoísta. E muitas vezes é mais poderoso e insistente porque é um ego satisfeito consigo mesmo e magnificado. E ajuda ainda menos se causarmos dano à nossa alma, nossa mente, nossa vida e nosso corpo, com a ideia de subordinar nosso self ao self de outros. O verdadeiro princípio é afirmar nosso ser corretamente, de maneira que possa tornar-se uno com todos, não mutilá-lo e imolá-lo. Eu acho que aqui Silvino se refere a um certo tipo de pessoas que querem fazer tudo pelo outro. E se deixam assim, como que se imolam para fazer o bem ao outro. Né? Então, você tem, ele cita esses dois casos, né? Quer dizer, o altruísta, né, que faz, que é generoso, que dá, que tem associações de beneficência, etc. E a pessoa que só quer fazer o bem, e que se sacrifica pelo outro, que dá a vida pelo outro, que não pensa em si, que dá, e que dá, e que dá. Então, aqui é como ele diz isso aqui. Ajuda ainda menos se causarmos dano à nossa alma, nossa mente, nossa vida e nosso corpo, com a ideia de subordinar nosso self ao self de outro. Então, eu tenho a impressão que ele se refere a esse caso, casos extremos, né, de pessoas que são muito dedicadas, e a gente conhece casos, né, assim. Então, Chopin fala disso. Então, ele diz, o verdadeiro princípio é afirmar nosso ser corretamente, de maneira que possa tornar-se uno com todos. Então, não mutilar a si mesmo, não sacrificar a si mesmo nesse sentido, né? Acho que é isso que ele quer dizer. A autoimolação pode ser necessária algumas vezes, excepcionalmente, por uma causa, ou alguma demanda do coração, ou algum propósito justo ou superior. Mas não se pode fazer dela a regra ou a natureza da vida. Essa exageração só faria alimentar e exagerar o ego de outros, ou magnificar algum ego coletivo, e não nos guiaria, nós ou a humanidade, para a descoberta e afirmação de nosso ser verdadeiro ou do ser verdadeiro da humanidade. O sacrifício e o dom de si são, de fato, um princípio verdadeiro e uma necessidade espiritual. Porque não podemos afirmar nosso ser de maneira justa, sem sacrifício, ou sem dar-nos a algo mais vasto do que nosso ego. Isso é interessante, né? Quer dizer, essa coisa de você dar a algo maior do que você mesmo. Não viver só para você mesmo, mas se dar a algo maior do que você mesmo. Mas isso deve também ser feito com a consciência e a vontade justas, baseadas em um conhecimento verdadeiro. Desenvolver a parte sátvica. Shobhini fala aqui das gunas, né? Tamas, rajas, sattvas. Então, a parte sáttvica, a parte do conhecimento, a parte luminosa, etc. Então, a parte sáttvica da nossa natureza, que é uma natureza de luz, compreensão, equilíbrio, harmonia, simpatia, boa vontade, bondade, amor ao próximo, autocontrole, uma ação ordenada e harmonizada corretamente. Então, é o melhor que podemos fazer nos limites da formação mental. Mas é uma etapa.
não é o objetivo do nosso crescimento, porque não podemos parar aí. Tudo isso são expedientes paliativos, são meios necessários para tratar parcialmente essa dificuldade fundamental. São normas provisórias e artifícios que nos são dados como ajuda e guia temporário. Porque a solução verdadeira e total está além de nossa capacidade atual. E só pode vir quando houvermos evoluído o suficiente para vê-la e fazer dela nosso objetivo principal. Então, a verdadeira solução só poderá ocorrer quando pudermos nos tornar, pelo nosso crescimento espiritual, unos com todos os seres, reconhecê-los como parte de nós, tratá-los como se fossem nossos outros céus, porque então a divisão será abolida. A lei da autoafirmação que separa e por si mesma conduz à afirmação de si contra os outros, ou à custa dos outros, se ampliará e liberará, ao acrescentar-se a ela, a lei da autoafirmação para outros e a lei da descoberta, na descoberta e realização dos outros. Fez-se uma regra na ética religiosa de agir em um espírito de compaixão universal, amar seu próximo como a si mesmo, fazer a outros o que gostaríamos que nos fizessem, sentir a alegria e o sofrimento de outros como se fossem nossos. Mas nenhum ser humano que vive em seu ego é capaz, de modo verdadeiro e perfeito, de fazer essas coisas. Isso é verdade. Ele pode apenas aceitá-las como uma exigência de sua mente, uma aspiração de seu coração, um esforço de sua vontade para viver conforme uma norma mais alta e modificar, por um esforço sincero, sua natureza egoística, grosseira. É quando conhecemos e sentimos os outros tão intimamente como quando conhecemos nós mesmos, que esse ideal poderá tornar-se uma regra de vida natural e espontânea, e ser realizado tanto na prática como em princípio. Mas mesmo ser uno com os outros não é suficiente em si, se é ser uno com sua ignorância. Pois então a lei da ignorância agirá, e a ação errada e a ação falsa persistirão, mesmo se em grau reduzido e mesmo se sua incidência e seu caráter forem atenuados. Nossa unidade com outros deve ser fundamental, não uma unidade com sua mente, coração, seu vital, seu ego. Mesmo se isso deve ser incluído, né, em nossa consciência universal. Mas a unidade é uma unidade na alma e no espírito. E isso só pode vir por nossa liberação na consciência da alma e no conhecimento do ser. Então, sermos nós mesmos liberados do ego e realizarmos nosso verdadeiro self é a primeira necessidade. Tudo mais pode ser alcançado como um resultado luminoso, uma consequência necessária. Essa é uma das razões pelas quais um chamado espiritual deve ser aceito de maneira imperativa e ter a precedência sobre todas as outras reivindicações, intelectuais, éticas ou sociais, que pertencem ao domínio da ignorância. Pois a lei mental do bem pertence a esse domínio e pode apenas modificar as coisas e servir de paliativo.
nada consegue substituir verdadeiramente a mudança espiritual que pode ser realizada pelo bem verdadeiro e integral, porque pelo Espírito alcançamos a raiz da ação e da existência. Então, isso aqui também é muito forte, né? Como um chamado espiritual deve ser aceito de maneira imperativa. Então, antigamente, na época das religiões, então se chamava a vocação religiosa, não? Quer dizer, você tinha esse chamado, né? Então você ia ao monastério, no convento, etc. Ou no ashrams, né? Como aqui na Índia. E que havia esse chamado, sei como que deixava a vida e ia se dedicar a isso. E como que hoje, né, com o nosso contato com o Sri Aurobindo, nós vemos que não é isso. Nós vemos que esse chamado é um chamado na vida. Mas, ao mesmo tempo, esse chamado na vida, ele deve ser ativo. Não deve esquecer. Né? Quer dizer, muitas vezes você tem esse chamado, mas a vida lhe leva em outras partes, né? E fica esse vazio. E a gente tenta encobrir, né, com tantas coisas. Mas aqui Sri Aurobindo diz, quer dizer, sentir esse chamado é imperativo. Você não deve brincar com isso, não. Esse chamado da alma é imperativo. Tem que dar o tempo para isso, deve dar deve se dedicar a isso. Né? Então, aqui ele nos diz aqui, isso vai ser o penúltimo parágrafo, então ele diz, no conhecimento espiritual do Self, há 3 etapas na autorrealização, que ao mesmo tempo são 3 partes do conhecimento único. A primeira é a descoberta da alma. Quer dizer, não é essa alma de desejo, a emoção, isso tudo, mas a entidade psíquica secreta, o elemento divino dentro de nós. Eu acho que aqui nós talvez vamos tocar aquela primeira pergunta, né, que alguém fez sobre a mente e a intuição que vem da alma, etc. Talvez aqui isso talvez fique mais claro. Então, quando a alma, né, domina a nossa natureza, quando somos conscientemente a alma, e a mente, a vida e o corpo ocupam seu lugar verdadeiro como seus instrumentos, os instrumentos da alma, tornamos conscientes de um guia interior que conhece a verdade, o bem, o verdadeiro deleite e a verdadeira beleza da existência. Então, ele governa o coração e o intelecto, a alma, com sua lei luminosa, e conduz nossa vida e nosso ser em direção à plenitude espiritual. Então, esse seria o primeiro trabalho, digamos, né? Quer dizer, a descoberta da alma e manter o contato com a alma. Mesmo no interior das operações obscuras da ignorância, temos então uma testemunha que discerne, uma luz viva que ilumina, uma vontade que se recusa a ser desencaminhada e separa a verdade da mente do seu erro. Faz a distinção entre a resposta íntima do coração e aquilo que vibra nele em resposta a um chamado falso
ou uma demanda falsa que lhe é feita. Então, essa alma, né, não confunde o ardor verdadeiro com a plenitude do movimento da vida, com a paixão vital e as falsidades turvas de nossa natureza vital e a busca de suas obscuras satisfações egoísticas. Essa é a primeira etapa da autorrealização. Instaurar o reino da alma, o indivíduo psíquico divino em lugar do ego. Então, esse é o primeiro passo. Então, a próxima etapa é tornar-se consciente do self eterno em nós, não nascido e uno com o self de todos os seres. Então, realizar isso libera e universaliza. Então, mesmo se nossa ação continua nos limites da ignorância, nós não somos mais prisioneiros. Ela não pode nos desencaminhar, nos tirar do caminho, porque nosso ser interior está estabelecido na luz do autoconhecimento. Então, a terceira etapa é conhecer o ser divino, que é ao mesmo tempo nosso self supremo e transcendente, o ser cósmico, fundamento de nossa universalidade e a divindade interior, da qual nosso ser psíquico, o verdadeiro indivíduo evolutivo em nossa natureza, é uma porção, fagulha, chama que cresce no eterno fogo onde foi aceso e do qual é a testemunha sempre viva dentro de nós e o instrumento consciente de sua luz, poder, alegria e beleza. Então, é belíssimo, porque primeiro nós temos essa descoberta da alma, e ter a alma como guia, e depois ter essa experiência, digamos, cósmica, né, do ser universal, né? E aí a terceira etapa, que é esse encontro, né, quer dizer, conhecer realmente o divino. Então, cônscios do divino como mestre de nosso ser e de nossa ação, podemos aprender a nos tornar canais de sua Shakti, o poder divino, e agir segundo suas ordens, ou a lei de sua luz e seu poder em nosso interior. Nossa ação não será mais, então, dominada por nossos impulsos vitais ou governada por uma norma mental, pois a Shakti age segundo a verdade permanente e, no entanto, plástica das coisas. A liberação da vontade, acho que eu saltei aqui. Então, a Shakti age segundo a verdade permanente e, no entanto, plástica das coisas. Não esta construída pela mente, mas aquela verdade mais alta, mais profunda e sutil de cada movimento e cada circunstância, assim como a conhece o conhecimento supremo e é exigido pela vontade suprema do universo. A liberação da vontade segue a liberação do conhecimento e é sua consequência dinâmica. É o conhecimento que purifica e é a verdade que libera. O mal é fruto de uma ignorância espiritual e só desaparecerá pelo crescimento de uma consciência espiritual e pela luz do conhecimento espiritual. Nosso ser está separado do ser dos outros e essa divisão só pode ser curada ao anularmos o divórcio entre nossa natureza e a realidade interior da alma. Ao abolirmos o véu entre o nosso vir a ser e nosso ser essencial. Ao lançarmos pontes entre o espaço que distancia nossa individualidade na natureza do ser divino, que é a realidade onipresente na natureza e acima da natureza.
Mas a última divisão a ser removida é a cisão entre essa natureza e a supranatureza, que é o alto poder da existência divina. Mesmo antes que o conhecimento e ignorância dinâmico seja removido, enquanto ele ainda continua como uma instrumentação inadequada do espírito, a Shakti Suprema, ou supranatureza, pode agir através de nós. E podemos ser conscientes de suas operações. Mas é então pela modificação de sua luz e seu poder, de modo que possam ser assimilados e recebidos pela natureza inferior da mente, da vida e do corpo. Mas isso não é bastante. É necessário remodelar inteiramente o que somos e fazer disso um estado e um poder da supranatureza divina. A integração de nosso ser não pode ser completa, a menos que haja essa transformação da ação dinâmica. Deve haver uma elevação e mudança de todo o modo da natureza mesma, da própria natureza, e não apenas alguma iluminação e transmutação dos estados interiores do ser. Uma consciência verdade eterna deve tomar posse de nós e sublimar todos os nossos modos naturais, mudá-los em seus próprios modos de ser, de conhecimento e de ação. Uma percepção, vontade, sentimento, movimento, ação, espontaneamente verdadeiros, podem então tornar-se a lei integral de nossa natureza. Então, aqui nós concluímos esse capítulo e então a tarefa que parece nos é indicada parece tão enorme. A gente se olha assim, nós somos tão pequenos, né? Nós estamos tão... E aí eu penso nisso muito que Sri Aurobindo fala, o poder da graça divina, né? Quer dizer, a mãe divina é a graça divina. Quer dizer, sem a graça, a gente não vai conseguir mesmo. Então, assim, é essa graça que faz com que a gente realmente possa evoluir e possa ter essa aspiração a nos tornar outra coisa. Então, nesse sentido, eu encontrei algumas linhas, né, de Savitri, justamente no livro da Mãe Divina, que eu gostaria de ler aqui no final. Um coração pulsava nos espaços imensos e vazios. Um amor ardente, vindo das fontes brancas do espírito, anulou a tristeza dos abismos ignorantes. O sofrimento desapareceu em seu sorriso imortal. Errar não era mais natural para a mente. O mal não podia vir onde tudo era luz e amor. Então, o sofrimento desapareceu em seu sorriso imortal, que é o sorriso dela, é o sorriso da Mãe Divina. Então, um coração pulsava nos espaços imensos e vazios. Um amor ardente, vindo das fontes brancas do Espírito, anulou a tristeza dos abismos ignorantes. O sofrimento desapareceu em seu sorriso imortal. Errar não era mais natural para a mente. O mal não podia vir onde tudo era luz e amor.
Isso nos remete também, se vocês lembram, que nós lemos uma passagem da mãe, essa experiência que ela tem das pulsações de amor, né, no universo, né, o amor que... essas pulsações do amor, as grandes pulsações, como ondas de amor, eu sentia. Então, esse coração que pulsava nos espaços imensos e vazios. Eu acho que nós já fizemos a nossa sessão de perguntas, e se alguém quiser fazer algum comentário, alguma coisa nessa direção, ou que podemos também concluir agora, mantendo essa grande pulsação de amor a nos envolver. Então, encerramos?